Olá, boa tarde novamente. Tá com algum problema o Instagram? Ele tá encerrando o vídeo. Eu vou receber aqui a Mariela novamente e vamos torcer para dar, porque tá sendo automático isso aqui. Vamos lá. Obrigada a vocês que estão aí persistindo. Agora deu certo? Eu te vejo. Agora deu certo. O próprio Instagram estava fazendo um encerramento e deixando a gente aqui a ver navios. Mas que bom que deu certo. Seja muito bem-vinda, minha Obrigada, querida. querida. É Muito uma... obrigada pelo convite. Obrigada, Marisete. É um prazer estar aqui com vocês. E já que a gente está falando em autoliderança, a gente vai falar sobre isso. Vamos começar já com a live, né? Fazendo a live funcionar. É isso aí, né? E que haja inteligência emocional, equilíbrio para manter. Porque por mais que estejamos em home office, a sobrecarga está grande. É Então, verdade. vamos saber separar e resolver cada situação ao seu tempo. É bom que a gente já começa resolvendo a situação da live, mostrando Legal. que tudo tem seu jeito. Mas, Ana, me conta um pouco como foi para você esse tempo aí de mediar as lives que aconteceram. Foi Nossa, comércio? foi um tempo excelente, um tempo de muito crescimento. Ah, A com gente certeza. teve assim especialistas, assim amigos que se tornaram amigos, né? Depois desse momento que a gente vê que juntos a gente é mais forte, né, Mariela? É um momento onde unir forças entre profissionais para agregar, para trazer uma luz, né, em vários temas, né? Nós tivemos aqui falando sobre liderança, vendas, gestão de equipes, a gente teve vários temas e foi extremamente honroso para mim poder estar mediando e honroso também hoje estar aqui com você fazendo essa mediação do conteúdo que eu trouxe. A honra é toda minha. Esses dias eu vi uma matéria, se não me engano, do Austin Oliveto falando que não é o momento de vender, é hora de prestar serviço. E essa é Verdade, uma das formas que a gente está podendo contribuir com as pessoas, né, Ana? verdade, de Realmente ajudar. trazer o conhecimento e ajudar as pessoas, porque em termos do que está acontecendo, todos nós sabemos, né? As informações chegam por todos os canais o tempo todo. Agora, o que, que nós vamos fazer nesse momento? Como que vamos estar bem? Como vamos trabalhar a nossa saúde emocional, nossa saúde financeira, a nossa saúde mental, a física também, isso a gente tem esse cuidado, para que tudo dê certo quando tudo isso passar. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho, você me colocou aqui, as pequenas decisões diárias. O que, que a gente precisa estar atento para que a gente saia fortalecido disso tudo e que a gente muitas vezes tenha que se reinventar, né, Ana? É verdade, né? Eu gosto muito de uma frase do Viktor Frankl, que superou os campos de concentração e escreveu um livro, né, O Homem em Busca de um Sentido, que diz o seguinte, que quando a gente se vê na incapacidade de mudar uma situação externa, o maior desafio é a gente voltar para a gente mesmo e mudar a nós mesmos. E é isso que está acontecendo agora. Nós não temos um controle sobre o que está acontecendo. Ninguém esperava que tivéssemos um 2020 marcado por essa pandemia, com isolamento, com tantas coisas que estão impactando diretamente no nosso momento profissional, nos nossos negócios. E agora o que, que a gente se vê desafiado a fazer mudanças? Mudanças na nossa forma de pensar o nosso business, de pensar a nossa relação com as pessoas. Então, esse é o nosso maior desafio. E para isso, a gente diariamente tem que tomar decisões. Então, eu queria saber da audiência aqui hoje, quem é líder, quem tem equipes, pudesse colocar aqui para a gente poder exemplificar dentro da realidade de vocês.
Nem todas as perguntas eu consigo ver, porque foi você quem iniciou a live. Então, dentro do que então do que eu vou vendo aqui, eu vou colocar, tá? É verdade. Aqui teve uma pessoa que falou, a Doralice, comentando que se ela não estiver bem, não tem trabalho, então a gente precisa se unir. Eu concordo com isso. Nós precisamos entender que todo aquele planejamento que foi feito, se a gente é líder ou não, o mínimo de planejamento a gente fez para a nossa vida. Verdade. Durante esse ano, né, Ana? E a gente vai entender que planejamento não é nada fixo. Que a gente tem que se moldar ao que está acontecendo. Eu tenho que ter um rumo, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, entram os meus propósitos de vida, mas essa situação está mostrando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o protagonismo nosso nessa situação. Porque não adianta eu culpar ninguém. É verdade. Para isso, a gente tem que tomar as nossas decisões. Diariamente, o poder de você tomar decisões. Porque muitas empresas, muitos profissionais, na verdade, eles já vinham tomando decisões que muitos já percebiam que tinham que mudar alguma coisa para performar melhor, para ter melhores resultados de venda, de engajamento de equipe, e foram deixando. Então, a gente vive agora com esse momento, é agora ou nunca. Sim. Agora realmente que a mudança tem que acontecer. Então, primeiro ponto para você exercer um protagonismo, você tem que tomar uma decisão de pensar o que o Covid-19 vai significar para a sua carreira, para o seu negócio, tá? De repente, você vai pensar que é o fim, que é o fracasso total, de repente você pode pensar, é hora de eu repensar o meu modelo de negócios, é hora de eu repensar a minha relação com o cliente, é hora de eu repensar o meu posicionamento no mercado, e aí, isso aí é muito importante para você exercer a autoliderança. O que esse momento vai significar para você? Onde você vai colocar o seu foco? Você vai colocar o foco no vitimismo, numa situação que não tem jeito, ou você vai direcionar o seu foco, o que você pode fazer? O que está dentro do meu poder de ação, tá? E decidir aquilo que já pode fazer hoje, que pode fazer assim que terminar essa live. Por quê? Porque a gente tem que agir imediatamente, a gente tem que agir de forma proativa nesse momento, sempre pensando o quê? Enquanto empresário, como ajudar o meu cliente, como ajudar a sociedade, como poder fazer diferença, porque isso com certeza vai estar ligado à sua marca e à marca do seu produto e do seu serviço. Então, entender o que eu posso fazer, isso aí é protagonismo, né? Isso está aí dentro do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Steve Covey. Ele fala sobre a gente ampliar a nossa área de influência. A gente não focar naquilo, não só focar naquilo que a gente não tem, mas voltar um olhar nesse momento de crise para tudo aquilo que você tem, seja de competência, seja de ferramenta, para você poder usar isso nesse momento, tá? Então, acho que o protagonismo, ele vem como uma estratégia de autoliderança para que você entenda que você tem muitos pontos fortes. A sua visão agora é como utilizar esses pontos fortes para impactar esse momento que a gente está vivendo. Tá? Então, essa aí é a grande pegada. Ana, eu concordo com você, até porque a gente tem que entender que eu tenho uma área de abrangência e, como você disse, eu posso expandir essa minha área. Né? E ser protagonista da minha vida, não colocando culpa em ninguém. Até porque a gente não vai achar... Vamos focar na situação que nós estamos vivendo agora do Covid, do corona. Nós não temos como achar culpa para ninguém, nós temos que agir segundo o que está acontecendo. Ponto. Eu tenho que me reinventar. Às vezes tirar até planejamento ou ideias que eu deixei para depois. Né? Algumas coisas que estavam... Eu mesma sou uma que... Eu tinha um projeto que eu e meu marido deixamos na gaveta 5, 6 anos. Ele está se concretizando agora. Porque nós estamos tendo tempo e nos organizando para isso. Mas aí vem um outro ponto, que são as minhas limitações internas ou crenças, né? Verdade. Ana,
E aí, como que eu vou vencer isso? Porque, não dou conta, eu não sei. No meu caso, né? Não dou conta de falar em público, eu não sei fazer um vídeo. Como que a gente vai vencer tudo isso para que eu mostre, poxa, sou eu quem vou mudar a minha situação. No meu ambiente, sou eu quem vou mudar. Na verdade, a gente tem duas situações. Tem muitas pessoas que elas conseguem romper isso de forma individual. Elas tomam uma decisão de, a partir de amanhã, começarem a agir diferente. A gente fala da lei da reversibilidade. Ela não espera algo mudar dentro dela. Ela simplesmente fala o seguinte: olha, eu tenho receio de falar em público. Então agora, toda oportunidade que eu tiver, eu vou falar em público. Eu posso ficar vermelho, eu posso gaguejar, eu posso suar, eu posso ficar de qualquer... Mas eu vou encarar isso aí, tá? E muitas pessoas precisam de um apoio profissional. Porque o que acontece hoje, quando a gente pensa em performance, tá? Aquela lei de Pareto do 80-20, ela é muito bem colocada pelo Brian Tracy, que é um escritor na área de negócios, que a gente pode aplicar para as nossas limitações. O que o Brian Tracy fala? Ele fala que 80% da gente não fazer algo, do nosso negócio não estar onde nós gostaríamos de estar, não são por limitações externas, são por limitações internas. Concordo. E 20% pelas limitações externas. Então, eu deixo um para casa aqui para quem está aí com a gente, que é você pegar uma folha de papel, você dividir no meio e colocar assim: quais os obstáculos te impedem hoje de chegar no seu ponto B, que é a sua meta, que é o seu objetivo, tá? E o que você vai fazer para vencer? O que você pode fazer para vencer? Quando você relaciona aquilo ali, você vai ver que você precisa de ter mais foco, ser mais disciplinado, ter mais consistência. Você começa a entender que várias coisas dali, os 80%, eles dependem de você. Então, é fundamental você pensar assim: será que eu consigo isso sozinho? Ou será que eu preciso de uma ajuda, de um profissional, de um coach, de um mentor, para poder o quê? Visualizar com maior clareza e me ajudar a tomar as ações necessárias para vencer essas limitações. Porque agora a gente está vivendo um momento onde o mercado ele vai naturalmente separar o joio do trigo. Essa é a grande verdade. Nós temos falado isso em todas essas lives, nós não vamos viver mais o mesmo normal de antes do Covid. Agora nós vamos ter uma nova realidade. Nós nem conhecemos essa realidade ainda, essa é a grande verdade. Mas a gente nem sabe quanto tempo isso vai durar, né, Ana? Não sabemos, então, mas uma coisa é certa: ela vai nos desafiar a sermos líderes de nós mesmos a todo momento, a nos autogerenciarmos melhor, a nos automotivarmos melhor, para que a gente entenda, tá, onde nós temos que ir. O que nós temos que fazer. Então, essa questão da limitação é uma questão muito profunda, mas que existem caminhos de se vencer. E aí, o importante é você analisar, tá? Ver o impacto disso nesse momento e desenvolver, buscar ajuda para desenvolver aí e quebrar tudo isso aí que está amarrando você de ser a sua melhor versão. Ana, até aproveitando uma fala aqui da Marisete, que ela fala que adequar o negócio ao momento é extrair o que você tem de melhor, sem sombra de dúvida. Então a gente já falou de protagonismo, a gente já falou de vencer as limitações internas e agora a gente fala de planejamento ou de modelo de negócio. Algumas pessoas falam assim: não vou planejar não. Para quê? Deixa eu ir fazendo. E talvez esse seja o momento para mostrar para todos nós que esse planejamento, ele não é uma barreira e nem ele é fixo. Ele é um planejamento de rumo. Eu estou errada?
Certíssima. E mais ainda, não pense agora em fazer grandes planejamentos, porque nós não estamos Isso. falando que está tudo muito novo para todos nós. Então, a questão agora é a gente planejar de curto prazo, testar as ações, buscar inovar nas nossas ações, tá? Então, hoje eu ia até colocar esse post, mas eu deixei para amanhã. Você já pensou que ideia nova que você vai ter para o seu negócio hoje? A gente precisa estar pensando e testando para validar, né? E vendo o que vai dar certo ou não. Então, Ou até um hoje é um novo momento, negócio, né? ou até um novo Ah, negócio. O que o meu cliente está precisando agora? Qual que é a exato. demanda? Tá? Então, quando a gente fala em planejar, a gente está falando aqui de ações simples que você pode estar fazendo, mas que você precisa parar para pensar. É o famoso afiar o machado. Não adianta você sair sem um rumo, sem uma direção, você falou muito bem. E como que é melhor fazer isso? Primeiro, faça isso num momento que você esteja tranquilo. Eu gosto muito de fazer o planejamento do dia na noite anterior. Então, eu coloco ali, já começo, né, a trabalhar a mente ali dentro daquela proposta para o dia e sempre deixar os momentos do planejamento, sempre deixar uma brecha para as coisas que não estão no seu controle, que vão acontecer, os imprevistos, essas coisas. Mas você montar um planejamento. No meu trabalho com líderes, muitos chegam e falam assim, Ana, eu planejo, mas eu não consigo cumprir nada. Eu chego na empresa, é mil pepino, mil abacaxi para me descascar. Mas olha só, se você não planeja, os pepinos e abacaxis, eles não vão se tornar mais exceção no seu dia. Eles vão ser as prioridades. E onde que eles vão te levar? Então, uma dica que eu quero deixar aqui, quando eu comecei a implantar isso na minha rotina, mudou totalmente, foi: comece sempre pelo mais importante. Essa dica, ela tá lá no livro do Brian Tracy, comece pelo mais difícil. O que eu penso? Eu faço um checklist de tudo que eu tenho que fazer, e aí eu quero te incentivar a fazer isso, e marca com marca-texto, bem amarelinho lá, aquilo que vai dar maior impacto no seu negócio. Então, por exemplo, é uma abordagem nova do cliente, é uma reunião com a equipe, é gravar um vídeo, é sentar para organizar como que vai ser minha logística a partir de agora. Então, vai lá, senta, faz. Isso na primeira hora do seu dia, que você está com mais energia, a mente está mais limpa, e depois você vai descascar os abacaxis. Tá? Isso aí é fundamental. Né? E Aproveitando. pensar, pode Desculpa. falar. Não, porque Não, a pode. Marisete está falando aqui. O que você diz sobre trabalhar usando a ferramenta SMART para metas? Já que a gente está falando de planejamento. Excelente. Por quê? Porque a gente precisa ter clareza da nossa meta. Então, por exemplo, se você coloca uma meta na sua semana. Essa semana eu vou vender mais. Né? Vou buscar vender pelo menos mais do que na semana passada. Isso é muito vago. Então, o importante é o seguinte, você colocar quanto você quer vender essa semana, é até sexta, é até sábado, você deixar ali a clareza das datas, ela se tornar visível para você, para que você entenda assim, eu alcancei ou não alcancei. Que aí vem o grande detalhe e vem uma coisa muito importante, avaliar as suas ações. Como você agiu na semana passada? Fez você caminhar para mais perto daquilo que você queria? Quais foram os pontos bons e os pontos que não foram bons de melhoria da semana passada? Ou para essa semana, eu tenho que potencializar aquilo que foi bom para me poder vender mais, e tenho que acabar com aquilo que não foi bom. Então, a ideia de você ter uma meta muito clara
mensurável e tá ali presente para você o quê? Administrar as suas estratégias. Se você não tem meta, você acaba o quê? Se perdendo. Você não sabe se foi bom, se não foi, o que você poderia estar melhorando. Ana, e aí entra uma coisa da SMART, que é a temporalidade, né? Sim, Específica, mensurável, alcançável, temporal. Talvez algumas pessoas pensem assim, como que eu vou colocar uma temporalidade se eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente? Só que eu tenho que lembrar que eu nunca sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei o que vai verdade. acontecer na minha vida no minuto seguinte. Eu brinco, eu falo que se eu sair de carro, eu não sei o que acontece na esquina, eu preciso do Waze. Então, para me mostrar o caminho. Quanto mais na vida. É. Mas Por sabe o que mais que é que. importante? O que que eu gosto muito de colocar? É o seguinte: você sai de Belo Horizonte para ir a São Paulo, tá? Então você sai ali, você colocou o seu Waze para isso. É claro que pode dar tudo certo e você chegar no horário previsto, tudo ok, mas pode também um pneu furar, né? Ou Pode um congestionamento. um congestionamento, pode várias coisas acontecer. Mas a sua meta de chegar a São Paulo, ela não foi alterada. E é Sim. isso que a gente está vivendo nesse momento. A gente está vivendo um momento onde o pneu está furando, onde o congestionamento está grande, mas você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber quanto você quer faturar, você precisa saber que tipo de propósito que você quer alcançar com o seu negócio. Isso aí tem que estar muito claro. Aí na hora que você para trocar o pneu, você vai o quê? Reajustar a estratégia. Né? Então, esse é um momento onde que você tem que ter a sua meta e você tem que pensar o seguinte: eu posso alcançar? Posso. Tá? Eu quero chegar lá. O que, que eu vou ter que rever? São as minhas estratégias. O como nosso é que mudou. E aí entra uma outra coisa, quando você fala em planejamento, eu me lembro de uma amiga, até fiz questão de chamá-la, porque eu chamei tantas pessoas para essa live e ela, me lembrei agora. Ela estava comentando comigo o seguinte: Mariela, até me vestir como se eu fosse sair para trabalhar, eu tenho feito. E quantas pessoas precisam até desse planejamento? Então, o planejamento, eu não sei a sensação de todo mundo, mas eu estou tendo a sensação que eu estou trabalhando muito mais. Porque não para, faz parte da rotina. E eu tenho ouvido isso de muitas pessoas. Eu estou trabalhando mais, que não sei o quê. Há um cuidado familiar que nós temos aqui em casa, mas também estamos. Eu já percebi que eu estava. Começava uma coisa, ia para outra, planejei. Agora eu vou fazer isso. Terminei e vou fazer aquilo outro. Eu tive que fazer isso porque como você fica em casa o dia inteiro, você não perde tempo no trânsito ou indo de um cliente a outro. E celular também, né? Porque senão você fica no WhatsApp o tempo inteiro. Ontem eu estava conversando com o advogado que ele me disse que ele colocou tempo. Eu respondo o WhatsApp de tantas horas. É o planejamento que ele fez para dar conta da demanda dele. Então, até isso na autoliderança a gente tem que prestar atenção. Porque aí eu venho com uma postura mental mais positiva, né, Ana? Porque Sim, senão eu começo a reclamar de tudo. é Tudo verdade. tá difícil, tudo tá complicado, tudo piorou. Então, como que a gente faz É para... porque você não tem clareza das suas ações, né? A Marisete está colocando aqui. Ao estabelecer metas e planejar Isso. estratégias, envolve, peraí, quem está do nosso lado, nos apoiando ou essa questão não interfere no meu objetivo? Com certeza. É por que nós, líderes, devemos compartilhar as nossas metas com a nossa equipe e buscar esse engajamento, que elas fazem parte do alcance desse objetivo. Por isso, é um momento onde eu falo que a transparência na comunicação ela tem que ser muito grande com sua equipe, porque senão o barco afunda. É como diz o meu Nunca a amigo. comunicação foi tão importante. Isso, como diz o meu amigo lá, Cristiano Lopes, na live dele, eu tô amando essa colocação. A gente está todo mundo no mesmo mar, só que nós estamos com barcos diferentes. Com E certeza. o que vai determinar do seu barco não afundar, né, não ser um Titanic da vida, vai
fazer a sua comunicação com a sua equipe, o compartilhar da sua meta, o buscar o engajamento, o enxergar as habilidades da sua equipe que podem ser úteis nesse momento e potencializar, fazer com que essa equipe, porque é a hora de você reter os talentos, é a hora de você contratar bem, é a hora de você treinar. Esse é um momento, voltando também lá na live do Tiago, quando ele falou de gestão de equipes, olha como é importante agora você conquistar o seu cliente, fidelizar, fazer venda adicional. Isso tudo é treinamento. Então, mais um motivo para sua meta ser compartilhada com toda a equipe. O líder que retém a meta, ele está fadado ao barco afundar. Exatamente. E por quê? Eu tenho, como o seu assunto é autoliderança, eu como líder tenho que me planejar, eu tenho que ter uma mente mais positiva, eu tenho que vencer as minhas limitações, porque a partir daí é que eu vou convencer a minha equipe. A partir daí eu consigo comunicar bem com a minha equipe. O Thomas coloca aqui que ele também está trabalhando mais, e o Fabrício, querido Fabrício, instrutor Mastermind, um amigo querido, ele diz assim, é uma verdade, a dedicação às atividades está levando a termos a impressão de fazermos mais, de estar trabalhando mais ainda. Verdade. E aí como a gente vai virar essa chavinha para que a gente não se sinta sobrecarregado muitas vezes, e sim produtivo? Porque não adianta também o ativismo, né, Ana? Não adianta. Você tem que definir projetos. Eu acho que essa questão de você começar o seu dia com um foco, por exemplo, hoje eu tive 2 focos. Um, fazer essa live, que para mim, assim, está sendo uma experiência incrível. E um outro foi liberar uma aula sobre vendas para os meus alunos. E aí, o que eu vejo? Eu coloquei esses 2 focos hoje e eu tive tempo para demais coisas, porque eu estou em casa, 2 filhas, então assim, eu consegui almoçar com a minha família, tranquila. Fazer vídeo com as suas filhas, que eu vi. Ah, isso! Então assim, a gente, quando você coloca, você tem essa clareza do que você quer fazer, daquilo que vai realmente causar impacto, você se torna produtivo. Agora, quando você acorda sem dimensão daquilo que você vai fazer, aí você começa a realmente se ocupar e não a produzir, que tem uma grande diferença. A gente continua no ativismo. Mesmo estando em casa, em home office, a gente continua com o ativismo sem produzir da maneira correta. E aí a nossa mente positivamente tem que mudar para isso. Mente positivamente, desculpa, pleonasmo. Uma mente positiva, né? Uma mentalidade. E aí, deixa eu só ler aqui um comentário, Mariana. Você viu que o Rodrigo entrou aí, né? Olá, coração aí, galera. Isso mesmo, gente. Coloca coraçãozinho aí para o Instagram fazer essa entrega, para a gente ver que vocês estão, né, gostando do conteúdo. E se puder também, manda compartilhar. Um Isso. A Nay, o Ney, né, tá falando aqui. A sensação de trabalhar muito mais também me pertence. Estar em casa com trabalho ao lado me põe em situação de pendência durante todo o dia. Planejamento é de fato essencial para melhorar isso. Isso é muito legal que você falou, por quê? Porque tem uma técnica, e eu até aprendi num curso que eu fiz com o Christian Barbosa, para gestão de tempo para mulheres. E ele fala da importância de você colocar na sua agenda até o tempo que você vai brincar com seu filho. Por quê? Porque você programa a sua mente para você não ficar fazendo uma coisa e pensando em outra. E quando você está em casa, às vezes você para, por exemplo, para assistir alguma coisa com a família na televisão. Aí você fica assim, nossa, eu devia estar lá no computador. Será que o e-mail chegou? Então, essa questão de você planejar, colocar os horários, como se você estivesse mesmo dentro de uma empresa, né? Comunicar à sua família, olha, o horário que eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu vou trabalhar até as 10h30, 10h30 da manhã, 10h30, às 11h30, eu vou parar. Comunicar isso para a família ajuda muito, e ajuda principalmente nós mulheres, que às vezes a gente fica com sentimento de culpa, né? Nossa, eu devia estar...
Tá fazendo outras coisas e estou aqui trabalhando. Então, isso é muito legal e planejar é fundamental. E aí, Agora, desculpa. porque aí você me perguntou sobre a questão da positividade, né? Sim. Porque a gente está passando no momento que a gente tem todos os fatores, a gente está sendo muito bombardeado por notícias muito ruins. Não é que você vá ficar alienado, né? Não está acontecendo não tem nem nada, como. tudo é mil maravilha. Não, não é assim, tá? Mas a gente precisa desenvolver uma postura mental positiva para a gente se autoliderar. Porque senão a nossa energia baixa, tá? E aí tudo aquilo que precisa da gente colocar foco, a gente não consegue fazer uma entrega 100%, porque o nosso nível de energia ele tá baixo. E eu gosto muito de uma pesquisa que tem um livro do Martin Selling, que é Aprenda a Ser Otimista. E ele fala como que é importante você desenvolver essa habilidade. E aí eu gosto muito de deixar isso muito claro, tá? Não é viver nas nuvens e o resto se dane, não, tá? O otimismo produtivo, porque o nosso sucesso, ele tá ligado diretamente ao nosso nível de positividade, tá? E nessa pesquisa, eu separei aqui 4 comportamentos que ele viu nos executivos, tá? Para que ele analisasse, fizesse esse livro. Então, olha só. Primeiro comportamento é sempre valorizar o lado positivo das coisas. O que nós vamos crescer diante desse Covid-19? O que eu estou desenvolvendo nesse período? Pode estar uma situação extremamente difícil, né? Eu tenho até um meu amigo, acho que é Marcos, ele já é a segunda live que ele coloca a respeito do aluguel dele que está... ele começou logo no início. No início eu vi que ele colocou. Se você estiver aqui com a gente, eu quero te incentivar a procurar a assessoria jurídica da FEComércio, que eles vão com certeza poder te ajudar, tá? Então, existem essas situações que são situações de dor inesperadas, você não estava esperando, né? Você não estava pronto para esse momento, nenhum de nós. Mas nós precisamos entender como nós vamos crescer com isso, como que o nosso negócio vai crescer com isso, como que eu posso fazer com que a minha equipe cresça nesse momento. Um outro comportamento é buscar uma lição útil atrás de todas as coisas. Porque às vezes aquilo que você vinha adiando, a gente agora vai ter que fazer. Por exemplo, as empresas que estavam adiando entrar para o digital. Não tem como mais. Até teve uma charge que eu estava vendo que eu achei muito interessante, que é assim, a minha empresa entrou no digital por quê? Por causa do cliente, por decisão do gestor ou pelo coronavírus? Coronavírus. Até as escolas, a maioria das escolas não estavam preparadas para isso. E todos os nossos filhos estão tendo aula online. Né? Verdade. Então, é essa realidade que a gente está tirando uma lição útil. Por quê? Porque agora não existe mais negócio só offline. Hoje os negócios eles precisam ser offline e online, ou para alguns só online. Um outro comportamento, pode falar. Não, pode ir. Porque eu me lembro do livro, quando você fala isso, eu até tenho conversado muito isso nas lives que eu tenho feito do Café das 5 com o Leone Diniz, que eu não sei se o Leone está aí ainda, que eu vi que ele entrou. Essa questão da positividade, e você colocou muito bem no início, quando você começa a falar, para quem tem a minha faixa etária beirando aos 50, lembra do livro Poliana e Poliana Moça. Não é ter aquela visão de Poliana, é ter a consciência da situação e ter uma postura que vai modificar a situação positivamente. E não achar que tudo lindo e maravilhoso, né, Ana? É verdade. Eles se concentram na solução.
Esse Isso. aí é o nosso ponto. Como que a gente vai ver um viés de oportunidade nesse momento de crise? Eu preciso me concentrar em solução. Eu preciso, por exemplo, o Rodrigo Moratti, aí, que estava aí com a gente, ele está lançando um material super legal sobre vendas no WhatsApp. Ele é um palestrante de Exatamente. vendas e que, nesse momento, está dedicando ao online. Como que eu posso fazer o online? Ele, ele definiu que o foco dele seria esse, oferecer cursos de venda via WhatsApp. Então, como que é importante a gente focar em solução? Porque senão nós não vamos mudar a nossa situação, tá? O exterior, ele não vai mudar como nós gostaríamos, e aí a gente fica se sentindo realmente como achando justificativa para tudo, se sentindo como vítima. E um quarto comportamento é falar sobre o assunto. Nós precisamos compartilhar isso que está acontecendo aqui, mas não é compartilhar com aquele colega que tudo está difícil para ele, não. Tá difícil para todo mundo, mas com pessoas que elevam a sua mentalidade para manter esse foco de solução e a gente conseguir crescer com isso. Então, Mariela, eu queria só deixar aqui já para quem está aqui conosco, que quer uma ajuda. Às vezes a gente, como eu falei, a gente precisa de um profissional para nos orientar o como fazer, o que fazer, quais habilidades eu preciso desenvolver. Eu quero deixar aqui para as 3 primeiras pessoas que mandarem um direct para mim, eu vou estar proporcionando Olha que legal. uma sessão de mentoria para poder te ajudar a organizar as suas ações para começar a colocar em prática. Então, se você é um líder, está com dificuldade de autogerenciamento, está com dificuldade de enxergar a solução para o seu negócio, me manda um direct aí que a gente corre, manda logo. Não deixa passar isso aí, não. Tá bom? Olha o que a Yara comentou aqui, Ana. O nosso maior crescimento... A Yara é uma querida, é quem faz as fotos no meu programa lá na Rede Super. Graças. Uma profissional sensacional, uma profissional liberal. O nosso maior crescimento pessoal, desenvolvimento, ocorre nas dificuldades. Tirando toda a tristeza das pessoas doentes, está sendo até interessante essa freada. Olha que bacana. Ver algo positivo, um momento onde nós estamos fazendo várias reflexões, onde nós estamos nos organizando para viver em família, isolados, tudo isso, assim, por exemplo, a Páscoa, né? Eu tive uma experiência maravilhosa na Páscoa. Foi fazer um Zoom com toda a minha família, cada um num canto, no Mato Grosso, um em Londres, que legal. Itajubá, cada um de um cantinho, mas ali a gente ficou por 3 horas conversando. Olha que bacana. E relembrando as coisas, da infância. Primos que eu não conversava há quanto tempo. E isso aí aconteceu. Então tem sempre algo que a gente pode estar tirando de bom. E quando a gente fala de negócio, né? É um momento de aprender, né, Maria? Isso. A Alice, ela está falando que é o seguinte: o brasileiro tem que fazer algo que terá que fazer algo que há muito tempo vem postergando. E aí entra exatamente nessa questão que você começou, que é do aprendizado. Verdade. Eu posso estar postergando porque às vezes eu acho que eu não tenho a ferramenta para fazer. Depois eu faço, eu vou fazer esse curso primeiro, eu vou aprender isso aqui primeiro. Chegou num ponto que com as ferramentas que eu tenho agora, eu vou fazer o meu melhor. Isso porque aí. eu vou aprendendo. Só antes de você responder, eu gostei muito, eu vou ler aqui. Marisete, obrigada. Ela está dando os parabéns aqui e falando que estamos conseguindo passar com clareza. Obrigada, legal. Marisete. Bom, então vamos lá sobre o aprendizado. E todos nós tirando muito aprendizados disso, né? E quando se fala em negócio, a gente, enquanto líder, né? Nós precisamos também aproveitar esse momento para evoluir.
Algo que eu gosto muito é você não se comparar muito com as pessoas. Todos nós Sensacional. temos a nossa trajetória, tá? E o importante é você estar melhor do que você mesmo há um dia atrás. Se você percebe que você está conseguindo essa evolução, o 1% todo dia em relação ao que você era, você está crescendo. E isso é fundamental, por quê? Porque esse é um momento que vai exigir de nós tirarmos aquela casca dura de muitas coisas que a gente vem carregando. Então, quando a gente fala em planejamento, parece uma coisa tão simples, mas quantas pessoas têm uma dificuldade imensa de planejar? Quantas pessoas conseguem pôr no papel, mas não conseguem executar? Ou quantas pessoas executam, não dá um resultado que elas gostariam e elas desistem. Esse, para mim, aí é um ponto assim importantíssimo e que vem de encontro à o nosso percentual lá. De 80% que se acontece isso nessas etapas, são questões internas, não são questões externas. Mais um motivo para a gente desenvolver a autoliderança, a gente buscar o autoconhecimento, trabalhar as nossas potencialidades, entender onde precisamos melhorar para conquistar os nossos objetivos a partir de agora. Quando você fala que a gente não precisa se comparar, eu concordo em gênero, número e grau. Lembro que às vezes a gente pode ter um modelo. Sim. Poxa, aquilo ali me inspira. E aí eu quero ser tão bom quanto, eu quero fazer tão bem quanto. Mas não quer dizer que, eu não cheguei lá, então não vou fazer. Verdade. Com o que eu tenho agora, eu tenho as melhores ferramentas no momento para caminhar. Então, eu vou fazer o meu melhor agora. E aí as startups nos ensinam muito, né, Ana? A pivotar, a fazer MVP. Sim. Porque se eu começar a trazer isso para minha vida, eu vou sair dessa quarentena muito melhor do que eu entrei. Sim. Por que muitas pessoas, como nós, estamos trabalhando mais do que antes? Porque a gente está tendo tempo agora de fazer isso, de experimentar coisas novas, de desenvolver coisas novas, de testar coisas novas, para a gente validar ou não. Então, esse é um momento bem propício para isso. Então, se a gente puder fazer um levantamento do que a Ana falou, da autoliderança, ela colocou 5 pontos para a gente pensar, para quem não estava aqui desde o início. Protagonismo, vencer as limitações internas, planejar, ter uma postura mental positiva e um aprendizado constante. Se você quiser amarrar isso aí tudo para a gente encerrar, que eu acho que já está... Já estamos, finalizando. Bom, o que eu quero deixar aqui para você, tá? Eu quero deixar uma mensagem, sim, de otimismo, tá? Mas eu quero mais que isso, eu quero te deixar uma mensagem de atitude. Qualquer mudança que você deseja na sua vida, ela passa por atitude. Nessas lives, a gente teve acesso a vários conhecimentos. E por que eu decidi fechar, em comum acordo aí com a Marisete, as nossas lives com autoliderança? Porque tudo que você viu até agora, você vai conseguir apenas se você tiver atitude. Você só vai ver o resultado do que os experts falaram, os especialistas tiveram, se você o quê? Agir, partir para ação. E aí, nesse momento, pode ser que as nossas ações elas estão um pouco limitadas no sentido físico, mas o que você pode fazer hoje com as ferramentas que você tem? Então, acho que é esse o nosso grande ponto de reflexão e incentivo a você, tá? Ana, e aí eu me lembro, enquanto você estava falando aí, fica pensando nos cantores. Teoricamente, show, que é onde é a fonte de renda deles hoje, não tem mais show. E aí veio um, que é Gustavo Lima, reinventou isso com a ideia que ele teve
E hoje tantos estão fazendo, seguindo o modelo dele. Sim. Alguém fez, nada impede que outros façam e aprimorem. Não quer Sim. dizer que porque um fez é só dele, mas É a gente verdade. pode se espelhar daquela pessoa, né? E É assim, verdade. quantas pessoas estão se autoliderando de uma forma favorável e pode nos inspirar também. E aí Em a Marisé... marketing a gente chama de benchmark, em coach a gente fala de modelagem, mas o Exatamente. que, o que eu gosto muito de focar é que não deixe aquilo que talvez para os seus olhos ser grande, é aquilo que aos seus olhos pode ser grande, dificultar você de dar o primeiro passo. Sensacional. Essa que é a grande questão. E aí a Marisete coloca que uma situação favorável que o momento está trazendo é a quantidade de conteúdos gratuitos que estão disponíveis. Muita coisa. Quem souber aproveitar vai se tornar muito capacitado em vários assuntos. É verdade. Hoje, eu não sei se alguém recebeu, eu recebi um e-mail do Simpla falando para o que mais a gente pode fazer no online. Sensacional o material que eles mandaram. Quem quiser, se Bacana. você quiser, eu compartilho com você. Quero E a sim. E Yara ainda coloca... organizar, tá? É, Só um minutinho, tá. organizar esse conhecimento para não virar uma overdose e você acabar não usufruindo nada. Começa um cursinho aqui, começa outro ali, vê meia palestra ali e acaba não tendo. Então, muito cuidado com isso também. Ter Ou foco. até assiste muitos, mas não coloca em prática, Isso também. né? A Yara colocou aqui que um outro ponto que eu particularmente acredito muito é que nada é por acaso. Deus sabe tudo o que faz, ou se sabe. Eu concordo, Yara. Seremos melhores amanhã em todos os pontos. A gente tem que fazer a nossa parte. Oi, É isso. Hudson. A Marisete coloca aqui que novamente a FEComércio e todos que tiveram o privilégio de ouvir. Muito obrigada, viu, Marisete? Nós que agradecemos por tudo. E deixo o encerramento por sua conta. Eu só tenho a agradecer o convite. Muito obrigada, foi uma honra participar mais uma vez com você. Que possam acontecer outras situações, Se né, Ana? Deus quiser. O Rodrigo É nos isso aí. uniu, nos Isso apresentou. aí. E estou aqui à Isso é disposição. importante. O que Tá precisar, certo. pode contar comigo, tá, querida? Tá, Obrigada a muito você, obrigada. obrigada, Marisete, obrigada, FEComércio. Muito obrigada, viu, Mariela? E obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente hoje, nessa série de lives. Em nome da FEComércio, eu quero agradecer e dizer que nós estamos vivendo um desafio juntos, vamos crescer juntos, e eu tenho certeza que vamos sair dessa muito melhores, tá bom? Vamos focar em solução, ter atitude e ir para frente, sempre. Exatamente. Tá? Um grande Obrigada. abraço e a gente encerra aí a nossa live. Obrigada. Obrigada, gente. Fica com Deus.